Olá, mamães de plantão! Hoje vamos falar sobre as mamães permissivas. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta, sou especialista em inteligência emocional, sou terapeuta, sou mãe, sou coach e o meu objetivo aqui é trazer alguns pontos de melhoria na nossa vida familiar, nossa vida como mãe, né? Sabemos aí que as mães são julgadas, é muito difícil. Se a mãe escolhe trabalhar fora, a mãe é julgada. Se a mãe escolhe trabalhar só em casa cuidando do filho, a mãe também é julgada. Mas o meu objetivo aqui é trazer pontos de melhoria, não trazer um julgamento a mais, né, na vida da mãe, que já é aí uma vida muito pesada, né? Temos que tirar energia, tirar forças para poder conciliar a nossa vida de mãe, a nossa vida social, trabalho, esposo, cuidar do lar de forma geral. Tudo isso já é muito cansativo. E o meu objetivo aqui não é trazer um excesso a mais na sua vida. Muito pelo contrário, que você venha se conhecer, conhecer o seu filho, para que você venha trazer uma vida mais leve. Lógico que a gente tem alguns nossos pontos de melhorias e que a gente venha se conhecer, porque quando a gente exerce algo ali já fora do equilíbrio, você acaba trazendo sobre a sua vida um peso, sabe? E você às vezes quer fazer isso com tanta perfeição e acaba trazendo uma sobrecarga na sua vida. Mas existem alguns pontos que nós podemos melhorar a cada dia, né? E às vezes até isso, até trazer uma leveza para a nossa vida. Isso também faz parte. E as mães permissivas, quando é uma mãe muito permissiva, além do normal, além do exigido ali, porque Daniel Goleman vai trazer 5 necessidades básicas. Em seu livro de inteligência emocional, ele vem falar sobre as 5 necessidades que nós temos que ter, todos nós seres humanos temos que ter. E a gente vai conseguir suprir todas as necessidades da vida dos nossos filhos? Não, né, gente? Porque nós não somos perfeitos. Mas a gente procura melhorar a cada dia, procura ver onde é que a gente está trazendo ali em excesso para que nós possamos trazer um equilíbrio. É o que eu tenho sempre trazido nos meus vídeos, um equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio na nossa vida no dia a dia, em todos os âmbitos que a gente escolher, que nós possamos trazer essa leveza, trazer esse equilíbrio para que possamos fazer tudo com êxito. E quando nós somos uma mãe, né, muito permissiva, nós prejudicamos a terceira necessidade básica, segundo o Daniel Goleman, que é a necessidade de limites realistas, né? Por que limites realistas? Porque você não pode criar o seu filho sem limite. Porque se você não der limite para ele vai crescer e vai se tornar uma pessoa ali que tem medo de enfrentar a vida. Ele tem medo de enfrentar qualquer problema, de enfrentar a frustração, de enfrentar, procurar um trabalho, por exemplo, quando ele está ali na sua maioridade. Se ele tiver esse limite realista prejudicado, ele tem esse medo. Ele tem esse medo de se expor, porque ele foi criado ali numa bolha, né? Ele foi muito protegido, é um limite ali excessivo, né? E aí, quando a mãe, ela é uma mãe muito permissiva nesse sentido do dia a dia ali de fazer tudo que seu filho quer, ele vai ter essa reação, né? Porque o sentido que a gente tem é que quando você dá ali muito limite, fica muito preso, né? E você faz tudo que o seu filho quer, ele vai reagir de uma forma melhor. Mas, na verdade, ele vai se sentir ali, ele fica muito protegido, né? A mãe faz tudo que o filho quer. E aí, quando ele cresce, ele não consegue se soltar, ele fica ali tipo em uma bolha. Então, por isso que tem que ser esse limite, tem que ser realista. Você tem que ir até aqui, você tem que ensinar o que as consequências das suas escolhas, tem que deixar ele fazer alguma escolha na vida dele,
mas também não pode fazer tudo que o filho quer, dizer não, né? Tem que dizer não na hora certa para que ele tenha esse limite realista, né? Ele tem ali saber até onde que ele pode ir, saber que tem as consequências no dia a dia da nossa vida, para que ele possa crescer uma pessoa que tenha coragem de enfrentar a vida. Então, quando você prejudica esse limite, ele pode ir para duas vertentes, quando esse limite não é realista, né? Quando a mãe é muito permissiva. E aí ele pode gerar dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa, o ser supremo, sabe? Aquela pessoa que acha que tem um rei na barriga, que tudo, ele vai conseguir as coisas de qualquer forma, passando por cima dos outros, sem respeitar o outro, né? Por quê? Porque quando ele é uma criança ali, a mãe faz todas as vontades dele. Então, se a mãe dele faz todas as vontades dele, quando ele cresce, imagina o mundo, né? Ele acha que todo mundo tem que estar aos seus pés, né? Ali é que as mentoras de mamães que eu sigo, acompanho, sempre faço estudo para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, elas falam o seguinte, é o reizinho, né? O rei, que a pessoa que tem um rei na barriga, eu creio que alguém já possa ter visto esse ditado, né? A pessoa acha que tem um rei na barriga. E às vezes o que foi? Foi um limite que foi prejudicado. Foi uma mãe que permitiu tudo na vida dele e quando ele cresce ele se torna essa pessoa. E eu quero trazer aqui algo muito importante. Nós, mães, somos responsáveis de como o nosso filho vai se tornar. As pessoas que eles vão se tornar tem muito a ver com a mãe, com o que a gente ensina. Porque eu vou dizer aqui para vocês, as crianças até 7 anos de idade, ela aprende muito mais com seu comportamento, né, do que você fala. Entende? Então, você permite, você ali é a mãe permissiva, tudo que seu filho quer, eu quero desse jeito, e você faz. Eu não quero isso, e você faz, né? Tudo pelo seu filho, você sempre faz o que ele quer. Ele acha que, né, quando ele crescer, ele vai achar na sua mente, né, e às vezes é inconsciente, porque às vezes a pessoa faz isso inconsciente. Ele vai achar que ele tem um rei na barriga, que todo mundo tem que fazer o que ele quer e que ele vai conseguir tudo que ele quer de forma passando ali por cima do direito dos outros. Ele não vai respeitar o limite dos outros, porque ele vai achar que todo mundo está aos pés dele, né? E é assim que ele vai se comportar. Esse vai ser o comportamento dele, uma pessoa, um ser supremo. Ele acha que os outros têm que estar aos seus pés, né? E o segundo é uma pessoa indisciplinada, né? Ele vai se tornar uma pessoa indisciplinada e ele vai ser uma pessoa rígida. Ele vai ser uma pessoa que tem medo de arriscar. Ele fica ali, ele procrastina muito. Dificilmente ele vai conseguir progredir na vida profissionalmente. Por quê? Porque ele tem medo de arriscar. Para ele é muito mais confortável ele ficar ali esperando, procrastinando, né? Se tem algo que ele vai fazer na vida dele ali, que ele vai ter que arriscar, ele possivelmente ele vai preferir ficar no lugar dele. E nós temos que arriscar a nossa vida. Se nós queremos cumprir uma missão de vida, se nós queremos se tornar importante, a gente tem que arriscar. Às vezes a gente tem que ir para a luta mesmo, né? E aí, eu já falei em um vídeo anterior, a mudança, ela dói, né? Às vezes você tá ali em um momento da vida ali, você quer crescer, dói. E dói em todas as fases, e é difícil para todo mundo. É difícil para quem tem condições financeiras, é difícil para quem não tem. Às vezes, você que às vezes não tem uma condição financeira boa, deve ficar pensando, nossa, é muito difícil para mim, e eu tenho que enfrentar, eu tenho que trabalhar, isso é difícil. Eu estou passando por momentos difíceis, mas quem tem dinheiro também passa, entendeu? A diferença é ali o nível, o ambiente em que a pessoa está, né? Eu vi uma palestrante, né,
que ela fala muito a respeito disso. A diferença é você chorar em cima de uma bicicleta ou você chorar dentro de uma limusine. Mas os problemas vêm para todos. Todos têm que enfrentar. Tem que acordar e fazer escolha. Se você vai continuar do jeito que você está ou se você vai mudar. E aí eu trago para você, mãe que está me ouvindo. Você vai continuar da forma que você tá, você vai mudar. Porque às vezes a gente diz, eu faço tudo pela vida do meu filho. Mas às vezes a gente não quer mudar o nosso comportamento. Olha só, como assim? Eu faço tudo por o meu filho e eu não quero mudar o meu comportamento. Eu não quero ceder às vezes, né? É descer ao nível de se pôr igual para igual com o seu filho. É você conversar olhando no olho dele. É você saber que ele precisa desses limites realistas. Que ele precisa de um conselho para saber até onde que ele vai, né? As consequências que ele vai ter. É você trazer, é você conversar no olho a olho dele. É você colocar e você também soltar quando tiver que soltar, né? Se seu filho precisa resolver alguma coisa que já está na idade dele, você deixar ele ir, porque às vezes quando a gente prende demais ou quando você solta demais, você vai prejudicar os limites dele. E aí vai ter uma hora que ele vai ter que enfrentar a vida, né? Vai ter uma hora que ele vai ter que enfrentar. E aí vai ser difícil, né? Eu estava assistindo uma live esses dias sobre, né, ensinamentos de mãe e tudo, e a pastora falava assim, dando um testemunho de uma mãe que tinha muitas condições financeiras e criou o filho dela em um ambiente ali, uma bolha, né, ali, protegendo ele de tudo. Ele não conhecia a vida fora ali do seu convívio ali, uma vida ali de escola, boas escolas, né, e tudo, e ele não sabia andar em ônibus, por exemplo, né, ele sempre tinha um carro particular, ele leva e tal. E quando ele conheceu uma jovem e tal, então ele começou a ter amizade com essa jovem, ele começou a andar de ônibus, ele pegou o ônibus, ele foi ver como é que era. E ele se apaixonou por essa vida normal, né, do ser humano normal, assim, de correria, né. A jovem era assim, ia resolver as coisas dela e pegava ônibus e tal, então ele fez essa amizade. Então a mãe dele chegou, né, para ser atendida no consultório dessa pastora, dessa terapeuta, e falando, eu sempre protegi o meu filho, e o que ele escolheu foi, e ele achou muito mais interessante, ele gostou, o que trouxe motivo para ele foi isso, foi ele estar no meio ali do povo, ele saber, ele correr ali para pegar o ônibus na correria, porque ele era acostumado, né, sai seu carro e ir no motorista, ir para a escola e isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de limites, mas que seja realista, não pode ser em uma bolha. Porque você às vezes está prejudicando ali, você está só no físico, mas você não está entendendo o que está acontecendo na mente. Porque ali na mente, nossos pensamentos, né, não existe você ficar sem pensar. Eu tô aqui falando aqui com vocês e vem muitos pensamentos na minha mente. Às vezes é tanto que se a gente não trouxer um conteúdo um pouco elaborado, você se perde nas ideias. Por quê? Porque os pensamentos, eles estão sempre estão agindo ali, né? Então, quando a gente trabalha na terapia emocional, a gente trabalha essa questão dos pensamentos, trazer mais pensamentos positivos. Mas o nosso pensamento, a gente consegue trazer um direcionamento, você trabalhar esse pensamento mais de forma positiva, né? Mais de forma positiva. Porém, você não consegue ter controle de parar de pensar. Não, você pensa a todo momento vem pensamento, todo momento vem pensamento na sua mente. E aí, por isso que às vezes, né, a gente vê ali pessoas, às vezes, que vão pregar, que vão palestrar, né? Alguém que está aqui, a gente está trazendo conteúdo para você, a gente traz alguns pontos de referência para a gente não se perder nos nossos pensamentos, né? A gente não se perder ali no conteúdo que a gente está trazendo. Então, é por isso que tem que ter um pouco de organização, né, nas nossas ideias, para que a gente não venha sair, né,
daquela linha ali de pensamento que você tá trazendo, né? Porque os pensamentos, eles invadem a nossa mente, não tem como ter controle. E assim é a nossa vida. A nossa vida, a gente consegue ali ensinar aos nossos filhos, né, o caminho que deve andar, então a gente tem que dar ali um limite realista para ele, para que eles venham se orientar, né? Saber as consequências, saber que suas escolhas têm consequência e saber escolher, e saber que uma hora ele vai ter que ir, ele vai ter que tomar as suas próprias escolhas, nem sempre ele vai ficar dentro daquela bolha. Por isso que a gente tem que ser permissivo de forma equilibrada, né? Quando dizer ali, meu filho, você tem que fazer uma escolha e diante da escolha sempre vai ter uma consequência, sempre vai ter, né, ali algo que vai ser às vezes prejudicado por um lado e pelo outro. Então a gente tem que trazer essa realidade, mas não dá para criar em uma bolha. Mas também não dá para você fazer tudo que o filho quer, porque nós temos que ensinar o nosso filho ali no decorrer até a sua juventude, né, que as consequências do que acontece das suas escolhas. E tem coisas que o filho vai poder escolher, tem coisas que não vai, né? Vamos colocar ali uma criança, você pega, né, e você vai botar ele em várias roupas para ele escolher, por exemplo. Você vai escolher ali entre aquelas, mas não dá para a gente pegar uma criança e levar às vezes para poder comprar uma roupa na loja, entende? A gente tem que saber ali dar o direcionamento do que de acordo com os nossos valores, de acordo com o que a gente quer passar para ele, né? Por que eu estou trazendo aqui a questão de roupa? Por exemplo, não com julgamento assim de religião, de nada. Mas, por exemplo, eu quero que a minha filha vista uma roupa, né, mais comprida, por exemplo, aí eu vou pegar e vou levar ela na loja para escolher uma criança, né? Então, a gente tem que dizer para onde a gente quer. Se você quer criar ele com esses valores, você tem que implantar isso na mente dele, ali na infância. É a melhor fase de você colocar essas ideias na mente do seu filho, né? E ali, quando eu falo isso, não é porque só limites realistas de forma física, mas de forma mental. Você tem que, porque quando a gente traz, sabe às vezes que às vezes as nossas escolhas, as nossas dificuldades que a gente passa no dia a dia vai trazer consequências mentais na nossa vida, vai trazer coisas difíceis. Eu vou falar para vocês, uma palavra, às vezes, que a gente fala, vai prejudicar nosso filho, né? Quando eu falo aqui de limites realistas, às vezes você colocar um medo no seu filho, isso vai paralisar ele lá na frente. Isso vai paralisar ele, né? Se ele tem um medo hoje, esse medo vai paralisar ele lá na frente. Ele não vai conseguir enfrentar. E por outro lado, também, se hoje em dia ele faz o que ele quer, se você é uma mãe que deixa ele fazer tudo o que quer, quando ele chegar também lá na frente, porque isso vai ficando no inconsciente dele, ele vai querer que os outros façam tudo o que ele quer também. Então, aplique essas características na sua vida, faça uma observação na sua vida, na sua mente, traga para você, ou para alguém que precisa desse vídeo, para alguém que é uma mãe assim, que é permissiva, que faz tudo que o filho quer. Por quê? Porque ele vai ser prejudicado na sua vida futura. Geralmente o que nós fazemos hoje com nossos filhos, ele dá uma consequência. Então é isso que eu quero trazer, essa consciência para a nossa mente. Se você é uma mãe muito permissiva, tente colocar ali limites realistas na vida do seu filho. E é isso que eu quero trazer. Roberto, por que é importante eu saber esse conhecimento de limites realistas? Para que eu venha mudar algo no futuro do meu filho, né? Aí, outro dia eu coloquei uma postagem, né, falando, mude hoje o seu futuro. E aí veio alguém e comentou assim, quem muda o futuro é Deus. Nós temos o livre-arbítrio na nossa vida.
nós fazemos a nossa escolha. Então, tudo que a gente escolhe vai gerar uma consequência. É nós que escolhemos o nosso futuro. Porque se você, por exemplo, quer ser uma mãe melhor a cada dia, você busca esse conhecimento, você busca essa transformação, você vai ver a mudança que vai gerar na sua vida. Gente, eu sou uma mãe em mudança, que a gente está em mudança sempre. Mas eu mudei muito dos 4 anos para cá. Na verdade, dos 5 anos, desde que meu filho nasceu, eu tenho mudado muito. Mas eu tenho buscado esse conhecimento, eu tenho buscado aplicar na minha vida aonde que eu posso mudar, né? E eu até me emociono porque sou humana, gente. Eu tô aqui, sou especialista em inteligência emocional porque eu precisei desse conteúdo na minha vida. Eu preciso aplicar na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Eu tenho uma filha adolescente já entrando na juventude e tenho um filho de 5 anos e que estou até fazendo agora também um acompanhamento com a psicóloga com ele. Por quê? Porque ele é muito ativo. Eu não sei ainda o diagnóstico, mas ele é muito ativo, ele é muito inteligente e eu tenho que saber lidar com ele. E é diferente. Por que é importante a gente trazer esse conhecimento? Porque a geração de hoje é diferente. É muito diferente. A gente é julgado em todo o tempo. As mães antigas eram julgadas. As mães de hoje também são julgadas. Mas a gente tem que buscar nosso melhoramento. Quais são os pontos que eu posso melhorar? Perfeito a gente não vai ser. A gente tem que aceitar, trazer essa leveza para a nossa vida, que perfeita a gente não é. Mas a gente pode melhorar a cada dia, né? A gente tem que melhorar a cada dia, buscar sabedoria, buscar conhecimento, para que a gente possa mudar. Então, é muito importante a gente saber dessas necessidades básicas. E essas necessidades básicas são para os nossos filhos hoje e às vezes são para nós, né? Às vezes não, principalmente. Às vezes a gente age porque a gente teve o nosso limite prejudicado. E por isso a gente age dessa forma hoje, né? Porque que é importante, às vezes, a gente passar por um processo terapêutico. Porque quando a gente passa pela terapia, a gente vai se conhecer. Então, o que é importante que eu quero deixar para vocês hoje de lição, de ideia para você? Se conheça, né? Primeiro ponto, se conheça. Conheça os seus limites, conheça as suas necessidades básicas que foram supridas ou que precisam ser supridas, ou que você busca em alguém. E conheça a necessidade básica do seu filho. Aonde que você precisa melhorar? O que ele precisa? Então, se conheça e conheça o seu filho, né? 2 dicas muito importantes na sua vida. Se conheça, conheça as suas necessidades, os seus desejos, para que você possa viver de forma mais leve. E conheça a necessidade do seu filho. Porque às vezes a gente coloca na nossa mente que é tão difícil, mas quando você conhece o desejo do outro, conhece as necessidades do outro, se torna mais leve. Então, viva a sua vida mais leve, a vida da sua família mais leve, a vida com seu filho. Tenha um relacionamento leve através do autoconhecimento, né? E essas 2 dicas são muito importantes. Se conheça e conheça o seu filho de vários aspectos, do que ele gosta, como que ele se sente amado, né? Porque, gente, tem várias formas de você se sentir amado. Às vezes, você se sentir amado, às vezes é um jeito de você sufocar o outro, né? Porque tem várias formas de amor. A gente fala de amor, mas às vezes o que é amor pra gente não é pro outro. Por exemplo, uma forma da pessoa se sentir amado é através do toque, através do abraço. Tem gente que gosta de ser abraçado. Gente, mas eu vou dizer para vocês, tem gente que não gosta. Não gosta que ninguém toque nele, não gosta de abraço. E tá tudo bem, é a forma dele se sentir amado. Então, por isso que é importante a gente saber as necessidades do outro, a personalidade do outro, do que o outro gosta. E uma forma muito eficaz
e que hoje em dia é muito usada de forma ineficiente, é a comunicação. Como é que eu vou saber, Roberto? A melhor forma é perguntar. Pergunte para o seu filho. E aqui é para qualquer relacionamento. Amigos, esposo. Pergunte do que a pessoa gosta. Tem gente que ama ganhar presente. Gente, tem gente que não gosta. Eu creio que é mais difícil, mas tem gente que não gosta. Por quê? Porque às vezes você vai dar uma coisa que ele não gosta. E aí ele vai dizer na sua cara, não gostei disso. Entendeu? Tem gente que ama ganhar flores. Gente, eu amo, sou apaixonada de flores, mas nem todo mundo gosta. Vocês acreditam que tem gente que não gosta nem de chocolate? E tá tudo bem, entende? Então é isso, é você conhecer o outro, respeitar os seus limites, é você saber o diálogo, mas um bom diálogo. Não é você sair gritando com o outro, às vezes ele está até em um momento difícil e você sai gritando. Não, o diálogo é muito importante, fundamental na vida de um filho, em qualquer relacionamento. Relacionamento entre patrão e funcionário, relacionamento entre casal, relacionamento entre mãe e filho. Para que tenha um bom relacionamento, uma ótima dica é uma boa conversa, um bom diálogo, um diálogo esclarecedor, um diálogo amigo, onde todos os dois estão ouvindo, né? E podendo falar um de cada vez. Porque quando um grita de um lado e outro grita do outro, não dá entendimento. Às vezes você está falando algo e a pessoa não está entendendo. Então, para ter um bom diálogo, tem que ter esse aspecto importante. Um tem que estar ouvindo o que o outro está passando. Será que a mensagem que você está passando, o outro está entendendo? Né? E trazendo para o nosso conteúdo de mães permissivas, né? Então, traga esse diálogo na vida do seu filho, traga esse diálogo para a sua vida familiar. O que você vai permitir para o seu filho, explique para ele exatamente, né? Ó, isso aqui, isso aqui. Ah, mãe, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para o aniversário. Tá, você vai, mas chega a tal hora. Entende? Tem um limite ali. Às vezes seu filho é um filho, às vezes de menor. Eu sou totalmente contra, gente. O filho de menor tá aí qualquer hora do dia. Por quê? Porque a noite é perigosa. Nós sabemos, todos nós sabemos que a noite é perigosa. Então, põe ali um limite. Tá bom, minha filha, você vai. Mas você tem que chegar aqui 9h30, por exemplo. Então, o que passou disso, né, já está fora do limite. Entende? É um limite ali, mas um limite realista. Eu deixei ela ir, mas tem 1 hora para chegar. O que passou disso, aí já é outra conversa, entende? Aí é um limite realista. Mas não é eu prender ela, eu quero ir para o aniversário. Não, você não vai. Você não vai, você não vai, você não vai, né? Então, eu tô colocando ali numa bolha. Ou então, mãe, eu tô indo, sabe? Sem você saber que hora chega, sem saber com quem é que vai, se é uma pessoa responsável, sem saber para onde é que vai, tá entendendo? Aí acontece alguma coisa, você não sabe nem por onde que seu filho anda. Então, tem que colocar ali um limite que seja realista, né? Você vai, você já pode ir, já tem uma idade, tem que ter um relacionamento com os amigos, né? É importante. Mas tem um horário ali para chegar. Com quem é que você vai, né? Porque passou do horário, aonde que eu procuro? Hoje em dia tem os celulares, né? Então, é isso. Então, é isso que eu quero deixar hoje. Se você for uma mãe muito permissiva, traga um pouco de equilíbrio. Se você é uma mãe muito presa, libere um pouco, né? E essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Seja uma mãe que tenha um equilíbrio emocional, que entende o seu filho, que se entende, se conheça, se ame, ame seu filho e para que dê limite para ele, porque quando você libera demais, você vai também estar prejudicando ele. Você vai estar prejudicando o limite realista e você vai estar prejudicando a primeira necessidade básica, que é a pessoa se sentir amada.
Porque quando você libera demais a pessoa se sente que ele não é amado. Porque o amor protege, né? Então o amor, ele protege. Então quando você sente, eu amo meu filho, eu vou deixar ele fazer tudo que ele quer. Você tá achando que tá demonstrando amor. Só que o que ele tá sentindo é que ele é uma pessoa que não tem importância para você. Porque você não se importa com ele, deixa ele fazer o que ele quer, então ele se sente que ele não é amado. E é a coisa mais importante que a gente quer sentir hoje, é se sentir amado, se sentir protegido. Todos nós queremos sentir amado. E quando você é uma mãe muito permissiva, que deixa o filho fazer o que ele quiser, ele acha que você não ama ele. Eu sei que essa palavra é muito pesada, mas é essa a realidade. Ele se sente que não é amado. Quando você permite que ele faça tudo o que quer, ele sente que a mãe dele não ama ele. Então, o que você mais quer demonstrar é o que você não está demonstrando. Porque o que a gente quer? Mostrar amor para os nossos filhos. Né? Porque o amor de mãe é o amor comparado ao amor de Deus. Né? O amor de Deus que deu o seu filho unigênito. Então, as mães, elas também dão a sua vida pelos seus filhos. Mas de que forma nós estamos doando a nossa vida para o seu filho? Às vezes você está deixando de fazer tudo que ele quer e ele não se sente amado por você. Ele ainda diz na sua cara, eu te odeio. E às vezes no fundo é verdade. Então, pense nisso e traga para a sua vida limites realistas no seu relacionamento, no relacionamento do seu filho e para a sua vida. Porque às vezes, quando você é muito permissiva com seu filho, você é muito permissiva com os outros também, né? Às vezes você trabalha em empresa e você faz tudo que colocam para fazer, deixam você sobrecarregada. Às vezes no seu relacionamento você também é muito permissiva. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes foi alguma necessidade básica que foi prejudicada na sua vida e você está tentando suprir de alguma forma. Às vezes você, para se sentir amada, se sentir aceita, você permite o seu filho fazer tudo o que quer, você permite o seu esposo fazer tudo o que quer, você permite seus amigos fazer tudo o que quer, com você, passando por cima dos seus desejos, das suas vontades, porque você é muito permissiva, porque faltou algo na sua vida e você hoje tem medo de perder as pessoas e faz tudo o que elas querem. Então, conheça seu filho, conheça você, quais são as suas necessidades, quais são as necessidades do seu filho e traga esse equilíbrio para a sua vida e para a vida da sua família. Fica com Deus e tchau. Se você gostou desse vídeo, se falou com você, e se você acha que é de suma importância na vida de uma amiga, de alguém, compartilha, comenta, dê sugestões também. Qual é o tipo de mãe que você quer que eu fale no próximo vídeo? Às vezes você tem uma mãe, uma amiga, que às vezes necessita de uma palavra, de um autoconhecimento, e às vezes a gente não tem consciência disso, gente. É muito fácil a gente aplicar na vida do outro, mas na nossa vida é difícil você dizer, eu sou uma mãe muito permissiva. É difícil para você, é difícil para a gente não quer assumir nossos pontos de melhoria, né? Eu posso dizer para você que eu já fui muito controladora, e tenho trabalhado muito nisso, né? Lógico, hoje eu sou uma mãe mudada, já gritei demais com meus filhos, né? Eu tô sendo vulnerável aqui nesse momento. Então, mas eu tenho buscado melhorar, já me transformei, posso dizer que já venci muitas coisas, mas todo dia a gente melhora. Então essa mensagem eu quero deixar para você. Se você gostou, curte, comente, fale para mim aí o que foi mais importante nesse vídeo, o que falou com você. Se você chegou até aqui, comente o que foi que falou com você nesse vídeo, qual foi a parte mais importante que você se sentiu acolhida, que você sentiu que doeu, que você precisa ser transformada, ou se você conhece alguém, marca aí no vídeo, né? Se você conhece alguém que seja assim uma mãe que faz tudo que o filho quer, marca essa pessoa, compartilha, para que nós possamos alcançar o maior número de mães que precisam crescer
crescer no seu relacionamento familiar, ter um bom relacionamento com seus filhos e mudar um pouco melhor, né? Para que nós possamos trazer uma sociedade melhor, porque nossos filhos são o futuro de amanhã. Então, que essas pessoas possam crescer emocionalmente bem, para que não venha se ser prejudicado emocionalmente e trazer algumas consequências negativas, né, que nós vemos por aí. Nós estamos hoje, o dia 20 de setembro, nós sabemos que esse mês, o que se fala muito, né, a respeito da questão de suicídio, e isso vem de pessoas emocionalmente confusas, de pessoas que são prejudicadas emocionalmente e que acabam, às vezes, tirando sua vida, tirando a vida de outras pessoas, porque às vezes não tem essa autoconsciência. Então, se ame, traga leveza para a sua vida e melhore os pontos que tem que melhorar. Fica com Deus.